Capítulo 17. As divisões da fé. Arjuna perguntou: Ó Krishna, em que situação ficam aqueles que não seguem os princípios das Escrituras, mas adoram segundo sua própria imaginação? Eles têm em bondade, paixão ou ignorância? A Suprema Personalidade de Deus disse: conforme os modos da natureza adquiridos pela alma encarnada, sua fé pode ser de 3 espécies: bondade, paixão ou ignorância. Agora ouça enquanto falo sobre isso. Ó filho de Bharata, conforme sua existência sobre os vários modos da natureza, o homem desenvolve determinada espécie de fé, conforme os modos com os quais conviveu. O ser vivo tem uma fé específica. Os homens, no modo da bondade, adoram os semideuses. Aqueles que estão no modo da paixão adoram os demônios. E aqueles que vivem no modo da ignorância adoram fantasmas e espíritos. Aqueles que se submetem a rigorosas austeridades e penitências, não recomendadas nas Escrituras, executando-as por orgulho e egoísmo, que são impelidos por luxúria e apego, que são tolos e que torturam os elementos materiais do corpo, bem como a super-alma que mora dentro deste, devem ser conhecidos como demônios. Mesmo o alimento preferido de cada um é de 3 espécies, conforme os 3 modos da natureza material. O mesmo se aplica aos sacrifícios e às austeridades e à caridade. Agora ouça, enquanto falo sobre as distinções que existem entre eles. Os alimentos apreciados por aqueles que estão no modo da bondade aumentam a duração de vida, purificam a existência e dão força, saúde, felicidade e satisfação. Estes alimentos são suculentos, gordurosos, saudáveis e agradáveis ao coração. Alimentos que são muito amargos, muito acres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes são apreciados por quem está no modo da paixão. Tais alimentos causam sofrimento, miséria e doença. Alimento preparado mais de 3 horas antes de ser ingerido, alimento ímpido, decomposto e putrefado, e alimento que consiste em refugos e substâncias intocáveis, atrai aqueles que estão no modo da escuridão. Dos sacrifícios, é da natureza da bondade o sacrifício que, por uma mera questão de dever, é executado conforme as direções das Escrituras por aqueles que não desejam nenhuma recompensa. Mas saiba que o sacrifício executado em troca de algum benefício material ou por orgulho, ó principal dos Bharatas, está no modo da paixão. Considera-se que todo sacrifício executado, sem que se leve em consideração a direção das Escrituras, sem que se distribua prasadam, alimento espiritual, sem que se cantem os hinos védicos, que se remunerem os sacerdotes, e sem que tenha fé, está no modo da ignorância. A austeridade do corpo consiste em adorar o Senhor Supremo, os Brahmanes, o mestre espiritual e os superiores, tais como o pai e a mãe, e limpeza, simplicidade, celibato e não violência. A austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes, agradáveis, benéficas, que não perturbem os outros, e também em recitar regularmente a literatura védica. E satisfação, simplicidade, gravidade, autocontrole e purificação da existência são as austeridades da mente. Afirma-se que a penitência executada por orgulho e com o intuito de ganhar respeito, honra e adoração, está no modo da paixão.
e não é estável nem permanente. Penitência executada por tolice, por autotortura, e visando destruir ou ferir os outros, se diz que está no modo da ignorância. A caridade, dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados, e dada a alguém digno, está no modo da bondade. Mas a caridade executada com expectativa de alguma recompensa, ou desejo de resultados fruitivos, ou com má vontade, diz-se que a caridade está no modo da paixão. E a caridade executada em lugar impuro e hora imprópria, e feita às pessoas indignas, ou sem a devida atenção e respeito, diz-se que está no modo da ignorância. Desde o começo da criação, as 3 palavras Om, Tat, Sat foram usadas para indicar a suprema verdade absoluta. Essas 3 representações simbólicas foram usadas pelos Brahmanes enquanto cantavam hinos védicos, durante os sacrifícios executados para a satisfação do Supremo. Portanto, os transcendentalistas engajados na execução de sacrifícios, caridades e penitências, conforme as regulações das Escrituras, iniciam sempre com a pronúncia Om para alcançar o Supremo. Sem desejar resultados fruitivos, deve-se executar várias espécies de sacrifício, penitência e caridade, com a palavra Tat. O propósito dessas atividades transcendentais é a liberação do enredamento material. A verdade absoluta é o objetivo do sacrifício devocional e é indicada pela palavra Sat. O executor deste sacrifício também é chamado Sat, assim como são todas as obras de sacrifício, penitência, caridade em harmonia com a natureza absoluta. São executadas para agradar a suprema personalidade de Deus, ó Filho de Prita. Tudo aquilo que é feito com sacrifício, caridade ou penitência, sem fé no Supremo, ó Filho de Prita, é impermanente. Chama-se Asat. E é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. Conclusão. Capítulo 18. A perfeição da renúncia. Arjuna disse: Ó pessoa de braços poderosos, desejo compreender o propósito da renúncia, Tyaga, e da ordem de vida renunciada, Sannyasya, ó matador do demônio Kasi, Senhor dos sentidos. A Suprema Personalidade de Deus disse: a renúncia, a atividade que se baseiam no desejo material, é o que os grandes eruditos chamam de ordem de vida renunciada, sannyasi. E abdicar do resultado de todas as atividades é que os sábios chamam de tyaga. Alguns homens instruídos declaram que toda espécie de atividades fruitivas devem ser abandonadas, porque são defeituosas, mas os outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Ó melhor dos Bharatas, agora ouça o que eu tenho a dizer sobre a renúncia. Ó tigre entre os homens, as Escrituras afirmam que há 3 categorias de renúncia. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego, nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever, ó filho de Pitra. Essa é minha opinião final. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se, devido à ilusão, alguém renuncia a seus deveres prescritos, diz-se que semelhante renúncia está no modo da ignorância.
Todos aqueles que abandonam seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo do desconforto físico, renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Ó Arjuna, alguém quando executa seu dever prescrito só porque deve ser feito, a renúncia a toda associação material e a todo apego ao fruto, diz que essa sua renúncia está no modo da bondade. O renunciante inteligente, situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso, nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho. De fato, é impossível para um ser encarnado renunciar a todas as atividades, mas aqueles que renunciam ao fruto da ação, disse que ele renunciou de verdade. Para quem não é renunciado às 3 espécies do fruto da ação, os desejáveis, os indesejáveis e os mistos germinam após a morte. Para aqueles que estão sob a ordem devida renunciada, não experimentam este resultado sob forma de sofrimento e prazer. Ó Arjuna, de braços poderosos, segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os atos. Agora aprenda isso comigo. O lugar onde ocorre a ação, o corpo, o executor, os vários sentidos, vários diferentes tipos de esforço, por fim, a superalma. Estes são os 5 fatores da ação. Qualquer ação, a ser certa ou errada, que um homem execute através do corpo, da mente ou da fala, tem causa nesses 5 fatores. Portanto, aquele que se considera o único executor e não leva em consideração os 5 fatores, com certeza não é muito inteligente e não pode perceber as coisas como elas são. Aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens neste mundo, não mata. Tampouco fica preso às suas ações. O conhecimento, o objetivo do conhecimento e o conhecedor são 3 fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o autor são os 3 constituintes da ação. Conforme os 3 diferentes modos da natureza material, há 3 classes de conhecimento: a ação e executor da ação. Agora, enquanto falo sobre eles. Você deve compreender que está no modo da bondade, aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. O conhecimento com o qual se vê em cada corpo diferente há um tipo diferente de entidade viva. Você deve entender que está no modo da paixão. E o conhecimento pelo qual alguém se apega a um tipo específico de trabalho, como se tudo o que existe sem conhecimento da verdade é muito escasso. Disse que está no modo da ignorância. A ação que é regulada, que se executa sem apego, sem amor, sem repulsa e sem desejo de resultados frutivos, diz que está no modo da bondade. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos e efetuada devido a uma sensação de falso ego chama-se ação no modo da paixão. A ação executada em ilusão, que leva em conta os preceitos das Escrituras, em que não há preocupação com o cativeiro futuro ou violência ou sofrimento, são causados aos outros, diz que está no modo da ignorância.
Aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos da natureza material, sem falso ego, com grande determinação, entusiasmo e sem deixar de levar pelo sucesso ou pelo fracasso, diz que é um trabalhador no modo da bondade. O trabalhador que se apega ao trabalho e aos frutos do trabalho, desejando gozar esses frutos, que é cobiçoso, sempre invejoso, impuro, e que se deixa afetar pela alegria ou tristeza, diz que está no modo da paixão. O trabalhador que sempre está ocupado em trabalho, contra preceitos das Escrituras, que é materialista, obstinado, trapaceiro, perito em insultar os outros, e que é preguiçoso, sempre desanimado e irresoluto, diz que é um trabalhador no modo da ignorância. Ó conquistador de riquezas, agora por favor ouça, enquanto falo, com detalhes sobre essas diferentes espécies de entendimento e determinação material, segundo os 3 modos da natureza material. Ó filho de Pritra, em esta compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e o que deve se temer ou o que não deve se temer, o que prende, o que liberta, está no modo da bondade. Ó filho de Pritra, a compreensão que não distingue entre religião e religião, entre a ação que se deve ser executada e a ação que não deve ser executada, está no modo da paixão. A compreensão que considera a religião como irreligião, está sob o encanto da ilusão e da escuridão, e se esforça sempre na direção errada. Ó Pitra, está no modo da ignorância. Ó filho de Pitra, a determinação que não cede, que através da prática de yoga ganha firmeza, controla assim as atividades da mente, da vida e dos sentidos, é a determinação do modo da bondade. Mas a determinação pela qual o homem se atém aos resultados frutivos da religião, com desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, é da natureza da paixão, ó Arjuna. E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação e a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Pitra, está no modo da escuridão. Ó melhor dos Bharatas, agora, por favor, ouça enquanto falo sobre as 3 espécies de felicidade em que a alma condicionada desfruta e pela qual às vezes chega ao fim de seu sofrimento. Aquilo que no começo parece veneno, mas que no final é tal como néctar, que causa um despertar da autorrealização, diz que é felicidade no modo da bondade. A felicidade que deriva do contato dos sentidos com os objetos e que parece néctar no começo, mas no final é um veneno, diz que é da natureza da paixão. E diz que a felicidade que é cega para a autorrealização, que é a ilusão do começo ao fim, que surge do sono, da preguiça e da ilusão, é da natureza da ignorância. Aqui, entre os semideuses no sistema planetário superiores, não existe ser algum que esteja livre desses 3 modos, nascidos na natureza material. Ó Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyavas, os Sudras, distinguem-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas, de acordo com os modos materiais ao castigador dos inimigos. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade são qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos Kshatriyas.